Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais um encontro da disciplina de Química Orgânica, tá certo? E nós estamos discutindo, né, desde das últimas aulas, esses tópicos aqui apresentados, relacionados às funções oxigenadas, nitrogenadas e a parte de isomeria ainda nós vamos estudar mais para frente, tá certo? Então, nós estamos nessa parte aqui, ó, do reconhecimento dos grupos funcionais, sejam funções oxigenadas ou também as funções nitrogenadas. Então, eu vou abrir aqui uma tela, né, que nós iniciamos, nós fizemos isso aqui na aula passada, só para que a gente tenha como referência para que hoje a gente possa partir para alguns exercícios mesmo de identificação. Aqueles exercícios que eu deixei indicado para que vocês executassem, né, na semana passada, onde vocês estavam no momento assíncrono, certo? Então, nós começamos mostrando aqui a primeira estrutura carbônica, tá certo? Constituída especificamente por por átomos, de carbono e hidrogênio, caracterizando a função orgânica hidrocarboneto. Então, esse nome, pessoal, já nos remete que todo grupamento, todo composto orgânico do tipo hidrocarboneto, na sua composição, só vai existir presente átomos de carbono e hidrogênio. Então, todos os grupos funcionais, todos os outros, vão derivar, pessoal, do hidrocarboneto. Então, não tem para que vocês se desesperarem, preste bastante atenção nas telas que nós vamos estar apresentando aqui, onde vocês vão se deparar apenas com substituições de partes específicas, né, da estrutura carbônica, onde nós vamos estar dando um novo sentido. E com esse novo sentido surgem aí os outros grupos funcionais que caracterizam a infinidade de compostos orgânicos que existe. Então, o que é que nós simulamos aqui? Nós estamos aqui fazendo a substituição desses 3 hidrogênios aqui, nós estamos substituindo um deles pela introdução desse grupamento aqui, OH, que nós chamamos de hidroxila. Então, a hidroxila, ao entrar no carbono saturado, lembrando, carbono saturado é aquele carbono que está interligando aqui uma ligação simples, tá certo? Então, carbono saturado, porque existe o carbono que não é saturado, que é o insaturado, que, consequentemente, se a introdução do OH for atribuído neste carbono, tá certo? Nessa parte, né, da cadeia carbônica, o grupo funcional ele vai receber uma outra denominação. Como nós estamos aqui diante, né, da substituição de um desses hidrogênios por um grupamento OH, né, por uma hidroxila no carbono saturado, essa função aqui vai se chamar álcool. Tá certo? Então, o álcool, como nós já estamos colocando aqui, ele é um grupo funcional onde a hidroxila está introduzida no carbono saturado. Aí você pode estar se perguntando, professor, sempre vai ser no carbono primário a introdução? Não, pode ser no carbono secundário, no carbono terciário e assim por diante, desde que seja a introdução num átomo de carbono saturado. Porque se essa introdução for num átomo de carbono insaturado, como esse aqui que está apresentando, certo? Deixa eu botar essa corzinha aqui que fica melhor. Se for nessa situação aqui, o grupo funcional deixa de ser um álcool e passa a ser um enol. Quando nós aprendemos a dizer a nomenclatura dos grupos funcionais, nós nos atemos, né, a parte de prefixo, infixo e sufixo. A parte do infixo vai nos remeter à condição da presença, né, da dupla, da ligação simples ou da ligação tripla entre os carbonos. Neste caso aqui, pessoal, nós temos uma dupla ligação e nós já aprendemos nas aulas passadas que sempre que tem uma dupla ligação, o infixo vai ser o "en". Se for uma ligação simples, no caso, a ligação vai ser "an". E se for uma tripla, "in". Então, isso nós já aprendemos nas aulas passadas, independente do grupo funcional, essa caracterização ela percorre ao longo, né, dos diversos tipos de compostos orgânicos. E aí, o que é que nós temos aí?
uma coisa que nós temos que prestar atenção é a finalização, que é, no caso, o sufixo, né, da nomenclatura desses grupos funcionais. No hidrocarboneto, sempre você vai a nomenclatura terminar no O. E quando termina em ol, pode ser um álcool, tá certo? E pode ser um enol e pode ser um fenol. Então sempre vai terminar em ol. Esse ol é pela denominação da presença da hidroxila no composto. Como você vai diferenciar essas três possibilidades? Seria um álcool, seria um enol, seria um fenol? É justamente pelo tipo, né, de ligação que vai estar entre os carbonos. Então, se você tem a introdução do OH num carbono saturado, onde tem uma ligação simples, claramente você vai caracterizar como uma função, né, como um grupo funcional álcool. Mas se for um carbono insaturado, você caracteriza como um enol. E se tiver um anel aromático, lembrando que o anel aromático é um anel que tem 6 átomos de carbono, é um ciclo de 6 átomos de carbono, com duplas ligações, 3 duplas ligações alternadas. O que vai acontecer nessa situação? Aí você vai ter agora uma função orgânica fenol. Então, essas três aqui é o que merece atenção para você. Porque a hidroxila aparecendo, 3 possibilidades podem aparecer, mas elas são perfeitamente, tá certo? Não tem algo que vai te confundir. O conceito é bem prático. Vai direcionar você exatamente para que você possa já apontar para a classificação correta. Então, basta apenas você fazer o quê? Mira teu olho no grupo funcional, na estrutura como um todo e vai buscar, vai mapear a presença desses grupos funcionais na estrutura. Tudo bem, pessoal, até aqui? Onde tem silêncio, Tudo bem, professor? onde tem silêncio, ou estão todos acanhados, ou de fato estão Repita de novo, entendendo professor. tudo. Posso para repetir novamente? Sim, Pronto, vamos lá. Você consegue perceber o grupo OH, correto? Em qualquer estrutura. Diga para mim, sim ou não. Nessas 3 estruturas aqui, que eu vou chamar aqui de A, B e C, você consegue identificar o OH em todas elas, correto? Sim, professor. Então, aí o que nós vamos agora perceber? Quando o OH aparece na estrutura, 3 funções podem ser empregadas a fins de classificação daquele composto orgânico. Por exemplo, o OH pode indicar a presença de um grupo funcional álcool, pode indicar a presença de um grupo funcional enol e pode indicar a presença do grupo funcional fenol. Quando é um, quando é outro e quando é outro. Olha para cá. O OH, em qualquer posição da estrutura, se ele estiver ligado a um carbono saturado, professor, não entendi o que é um carbono saturado. É um carbono que tem uma ligação simples ao lado dele, tá certo? E quando você faz essa identificação, obviamente este OH, seja está na posição primária, na posição secundária, na posição terciária, ele vai caracterizar a função álcool. Tudo bem até aqui? Quem perguntou, repita de novo. Conseguiu entender quando é álcool? Professor, no caso, é quando ele está independente do local, mas não é uma ligação simples, é isso? Isso. Ele está ligado direto a um carbono que tem uma ligação simples ao lado dele. Traduzindo isso para a linguagem química mais específica, ele está num carbono que é saturado. Tá certo? Agora, olha a diferença. Ó. Aqui tem uma ligação simples, mas aqui tem uma dupla. Então, mudou o composto. Mudou o composto, vai mudar a função que ele está exercendo também. Então, agora não é mais um álcool, vai ser um enol. E esse en vem justamente pela presença da dupla ligação. E eu considero o mais fácil de todos o fenol, porque o OH tem que estar diretamente ligado no anel aromático. O anel aromático apresenta-se com este ciclo aqui ao meio, ou ele vem 3 duplas ligações alternadas dentro desse ciclo. Então, OH, num composto orgânico, pode indicar um álcool, um enol ou um fenol. E o que é o OH? O OH é uma hidroxila. Então, 3 funções podem aparecer: álcool, enol ou fenol. Álcool, quando o OH está
no carbono saturado, enol quando o OH está no carbono insaturado e fenol quando o OH está diretamente, seja em qualquer posição aqui, ligando, caracterizando aí a presença do fenol. Compreendido? Sim, professor. E o rapaz que questionou, tudo certinho? Professor, ele fica um pouco confuso ainda, pra dizer a verdade. Ó, preste atenção. O que você está observando aqui? Ó? Você tem um OH, você tem um outro OH e você tem outro OH. Imagine que você... Como é seu nome, por gentileza? Joabes. Joabes. Imagine que você é esse grupo, é esse composto aqui. Certo? Por gentileza, a menina que disse anteriormente, qual é o seu nome? Quem foi que falou? Acho que foi Valquíria, professor. Pronto, Valquíria e Raíssa. Então vamos pegar vocês três. Então tá aqui Joabes, tá aqui Valquíria e tá aqui Raíssa. Vocês três têm três coisas comuns: OH, OH e OH. Pelo fato de um se chamar Joabes, outro se chamar Valquíria e outro se chamar Raíssa, já são três coisas diferentes. Concordam comigo? Então são três coisas diferentes. Se são três coisas diferentes, vocês vão exercer funções diferentes. Cada um tem suas especificidades. Então, o que vai acontecer? Olha nesse exemplo A, Joabes lá. Então, o OH é uma hidroxila. Todos vocês são hidroxilas, mas vocês estão exercendo funções diferentes para cada composto. Como que eu sei que Joabes está se comportando como um álcool? Como que eu sei que Valquíria está se comportando como um enol? E como eu sei que Raíssa está se comportando como um fenol? Vamos em busca do que diferencia esses compostos. Então, o que vai diferenciar Joabes de Valquíria e de Raíssa? É a posição, a localização, a forma como esse OH está sendo introduzido no composto orgânico. Então, quando este OH está num carbono que tem uma ligação simples, que é um carbono saturado, obviamente Joabes vai se chamar agora, vai ser caracterizado como a função álcool. Valquíria também tem OH, mas em que Valquíria vai se diferenciar desse OH aqui de cima? É que este OH está num carbono que tem uma dupla ligação. Consequentemente, para mudar, uma coisa é Joabes, outra coisa é Valquíria. Uma coisa é álcool, outra coisa é se chamar enol. Então, como que eu vou chamar álcool? Sempre que o OH estiver num carbono saturado. Se esse OH, Joabes, não tivesse nessa posição, mas estivesse aqui neste lugar, claro que a tetravalência do carbono, a quantidade de hidrogênio ia mudar, mas isso não vai interferir. O que você vai observar? O OH estaria nessa posição que continua um carbono com uma ligação saturada aqui do lado. Ó. Continuaria sendo um álcool. Se eu tirasse essa posição daqui e colocasse aqui desse lado agora, iria mudar alguma coisa? Não. Olha que tem um carbono aqui e tem uma ligação simples de novo aqui. Em vez de eu marcar, eu apaguei, né? Certo? Então tá aqui de novo. Continuaria sendo álcool, independente de ser a posição. Agora, se no lugar dessa ligação simples eu colocasse uma dupla ligação e no lugar desse hidrogênio eu colocasse um OH, eu poderia dizer que era álcool? Não. Olha para baixo. O OH aqui embaixo está num carbono que tem uma dupla ligação. Então passa a se chamar agora enol. Ah, se não tivesse essa dupla aqui, fosse aqui nesse lugar. Não importa. Se o OH estiver ligado num carbono insaturado, a função vai ser enol. Se o OH estiver interligado no carbono saturado, seria um álcool. E se o OH não tiver nem nesse carbono saturado, nem no carbono insaturado e for um anel aromático, é outro composto diferente, que caracteriza-se por uma outra função. Que função é essa? Fenol. E agora? Conseguiu entender? Agora eu entendi, professor. Entendeu, gente? Então, assim, você tem que se colocar que são coisas, são personagens diferentes no processo. Então, a partir do momento, gente, que eu pego uma cadeia dessa, isso aqui é um hidrocarboneto, mas se eu troco qualquer figurinha e introduzo um outro elemento, muda o composto. Muda o composto, muda a função. Agora, se eu introduzo o mesmo indicador do grupo funcional,
Pode ser que continue a mesma função. Por exemplo, eu coloco um OH aqui e coloco outro OH aqui. Esses OHs vão ocupar posições diferentes? Vão, mas vai deixar de mudar, vai ter a caracterização de uma outra função? Não. Qual o conceito que temos que nos ater? O OH está no carbono saturado? Está. Qual é a função? Álcool. O OH está num carbono insaturado? Está. Não importa onde. Qual que é a função? Um enol. E se aparecer um anel aromático? Olha bem como é o anel aromático. Ele é bem característico. Ou vem com esta bolinha aqui no meio, né, com esse círculo no meio, ou vem 3 duplas ligações, mas elas não são sequenciais. Elas são alternadas. Você tem aí a presença de quem? De um fenol. Então, isso é tão simples, que você só precisa assistir de novo depois dessa aula e caracterizar melhor e nunca mais na sua vida olhar para qualquer que seja o composto e errar, identificar quando o OH exerce função de álcool, quando o OH exerce a função de enol e quando exerce a função de um fenol. Tudo bem? Tudo bem, Sim, gente? Podemos passar adiante? Pode sim. Agora vamos mexer mais ainda. Agora eu não quero colocar, né, na substituição. Eu tenho aqui, por exemplo, o mesmo CH3 e agora eu quero introduzir. Deixa eu fazer um negócio aqui antes que eu esqueci de desabilitar meu WhatsApp, senão ele vai ficar me aperreando e atrapalhando nossa vida. Deixa eu deletar ele daqui. Ele vai ficar chegando mensagem e isso é um saco. Pronto. Então, pessoal, olha o que vai acontecer. Eu quero agora substituir no lugar desse hidrogênio aqui, eu quero introduzir um oxigênio e um hidrogênio. Aí você vai dizer, oxe, professor, mas agorinha você não já estava colocando OH, que é oxigênio e hidrogênio, mas eu vou mudar a forma como esse O e esse hidrogênio vão se interligar com o carbono. Olha como vai ser fácil de você perceber. A mesma coisa, gente, isso pode aparecer em qualquer posição na cadeia, mas é comum aparecer nas extremidades, tá certo? Ou nesse carbono aqui, ou nesse outro aqui. Tudo bem? Então, o que é que você vai fazer? Nós vamos colocar agora assim, ó, uma dupla ligação com o oxigênio e deixar um dos hidrogênios aqui. O que é que eu fiz, professor? Tinham 3 hidrogênios. Desses 3, eu mantive um e coloquei um oxigênio agora, fazendo uma dupla ligação, uma ligação covalente dupla com o átomo de carbono. O que é que vai acontecer agora? É o que eu disse ainda há pouco. Mudei qualquer coisinha na estrutura, eu mudei a função que esses elementos estão exercendo naquele composto. Agora, não é mais um álcool. Agora, todas as vezes que você tiver a presença de carbono, hidrogênio e oxigênio juntos, nós vamos chamar isso de aldoxila, que é característico do grupo funcional aldeído na estrutura. Então, sempre que você vê um carbono com uma dupla ligação e o hidrogênio aqui juntinhos, ó, constituindo a tetravalência do carbono, olha. Preste atenção que você nunca vai poder negar essa tetravalência do carbono. Professor, não sei o que é tetravalência de carbono. É o carbono formar 4 ligações covalentes com outros elementos. Então, tá aqui, ó, uma ligação, 2 com mais 2, 4 ligações. Então, o carbono é tetravalente, tá certo? Então, quando isso acontece, um grupamento aldeído. Agora, eu vou provocar. Eu não quero mais esse grupo aqui nesta posição. Eu vou tirar ele daqui e vou colocar no meio dos carbonos, ó. Vou colocar no meio dos carbonos. Ora, se quando eu troquei qualquer coisa nessa posição mudou a função, se eu trazer para cá, também vou promover a mudança. É uma outra função. E que função é essa? É uma cetona. Quando você identifica C dupla ligação oxigênio, a gente chama isso de carbonila. E a carbonila é indicativo da função cetona, tá certo? Para você nunca mais esquecer, quando você pinta as unhas, você vai usar esmalte. E você remove o esmalte com o quê? Com a acetona. Então, a função aqui, tá certo? Que é um composto que faz parte do grupo maior, que são as cetonas, tá certo? Então, você tem aqui a acetona, tá certo? Como nome, a finalização aqui é ona. Então, todo nome de um composto que terminar em ona é característica de uma acetona. Todo nome que começar com al
é aldeído. Todo nome e o PAC, né, da recomendação química, que terminar em ol, aí você vai abrir bem a sua mente e vai pensar. Quando termina em ol, pode ser 3 funções. Como que eu diferencio qualquer uma delas? Já sabe. Carbono saturado, aí passa a ser álcool. Carbono insaturado, enol. E o carbono não aromático, fenol. Certo? Agora, eu não quero mais. Eu quero... Olha para essa estrutura aqui, ó. E olha para essa aqui de baixo. É praticamente a mesma estrutura, mas tem um diferencial. Ela tem 2 átomos de oxigênio. Então, se tem 2 átomos de oxigênio, ó, aqui é a carbonila, aqui é a hidroxila. Uma carbonila com uma hidroxila gera uma carboxila. A carboxila vai nos indicar a presença de um grupo funcional chamado ácido carboxílico. Parece com aldeído, mas não é. Ora a diferença de um para o outro. Aqui é C-O-H, aqui é C-O-OH. Então, quando você olhar para qualquer composto, é inevitável você reconhecer, porque você vai de cara buscar daquela semelhança, daquela característica que vai indicar a presença daquele grupo funcional em qualquer que seja a estrutura carbônica. Tudo bem? Tudo bem? Sim, tudo certo. Então, seguindo adiante. Olha aqui que eu acabei de dizer, ó. Você tem uma carbonila, que é quando tem o C-O, e tem a hidroxila, que é quando tem o OH. Quando você junta os dois, vai ficar C-O-OH. Então, isso aqui se chama carboxila. É a união do carbo da carbonila com o xila da hidroxila. Aí gera carboxílica. Gera carboxila. E essa carboxila é indicativo de quê? Da presença do grupo funcional ácido carboxílico. Do ácido carboxílico para chegar no éster, eu até brinquei com vocês, é éster da Bíblia, só que esse éster aqui tem um acento, né? Então é um éster. Esse éster, tá certo? Parece com isso aqui, mas não é. O que que diferencia? Olha para cá, carbonila, e no lugar da hidroxila vai ficar um heteroátomo. O que é o heteroátomo, gente? Nós já vimos nas aulas passadas. É um elemento, no caso aqui, diferente, que no caso aqui está representado pelo oxigênio, entre átomos de carbono. Então, vai aparecer o heteroátomo e vai aparecer um grupamento carbônico, seja lá com quantos carbonos esteja constituindo essa estrutura. Então, quando isso aqui aparecer, a gente chama isso de éster, tá certo? E se tem o éster, tem o éter também, tá certo? Como que você diferencia o éter? Dispensa a carbonila e deixa somente o heteroátomo no meio dos carbonos, ó. Aqui, ó, o oxigênio no meio dos carbonos passa a ser um éter, tá certo? Em termos de nomenclatura, como que você vai saber se eu disser para você assim, ó, ácido propanóico? Todo nome que começar com a palavra ácido não tem o que fazer, minha gente, só tem ele mesmo. Como é o nome da função? Ácido carboxílico. Para você identificar um éster, aí você vai botar sempre assim, ó, propanoato de metila. Você vai escutar nomes como isso. Butanoato de butila. Sempre vai ter ato-ila, ato-ila. Então, quando você escutar essa sonorização aí, ato-ila, já diz para você que estamos nos referindo ao grupo funcional éster, tá certo? No caso do ácido carboxílico, busca logo a palavra ácido. Achou o nome ácido, já sabe qual é a função? Ácido carboxílico. Uma outra coisa no caso do éter. Éter também é bem fácil. Éter etílico, éter metílico. Então sempre vai aparecer o nome éter para caracterizar a função. Mais para frente nós vamos nos ater um pouco da nomenclatura. É só para dar um spoiler, né, para que vocês possam já ir apimentando a mente de vocês em relação a essas questões. Tudo bem, gente? Finalizando a parte das funções oxigenadas, nós entramos agora nas funções, que não tem aqui, mas eu vou mostrar essa tela aqui mesmo, que são as nitrogenadas. As funções nitrogenadas que nós vimos são as aminas,
as amidas, os nitrocompostos e a nitrila, tá certo? As aminas, você vai identificar o nitrogênio sozinho. Lembra logo de amônia, tá certo? Então, quando você lembrar da amônia, tá certo? NH3, você já vai associar isso à função amina. E, geralmente, a gente chama o grupo funcional amino. No caso das... Olha, se tem amina de ouro, lembra que eu brinquei com vocês? Se tem amina de ouro, você vai buscar o ouro. Então, quando você vai buscar o ouro, você vai pedir. Então, quando você pede, você diz, me dá. Então, quando você diz me dá, como é o nome da função? Amida, tá certo? Então, a função amida, você vai buscar isso aqui, ó. A carbonila e o nitrogênio juntinhos, ó. Você vai buscar por isso aqui. Então, quando a carbonila estiver junto com o nitrogênio, a função se chama amida. Quando o nitrogênio estiver no carbono saturado, você vai chamar isso de amina. Nitrocomposto é facílimo de você identificar. Você vai ver o nitrogênio com o oxigênio juntos, tá certo? Então, quando você busca isso, você identifica claramente a presença da função nitrocomposto, tá certo? E tem também o cianeto e a nitrila. Busca isso aqui, ó. O carbono com uma tripla ligação com o nitrogênio. CN juntinhos. Isso aqui vai caracterizar a função nitrila ou cianeto. Muitos outros compostos orgânicos podem aparecer, tá certo? Existem, né? Na aula passada eu já coloquei isso nos exemplos, né, da aula que nós vimos. Vocês podem rever, podem ver os exercícios que nós já fizemos. E agora nós vamos fazer mais alguns exercícios para que a gente possa aprimorar cada vez mais os nossos conhecimentos acerca de identificação dos grupos funcionais presentes nas estruturas, tá certo? Então, deixa eu ver, procurar aqui alguns. Vou pedir para que vocês olhassem. Vamos diretamente para essas funções aqui. Gente, observa aqui o texto. Curcumina. O que é a curcumina? É uma substância presente no açafrão da terra, pode matar as larvas do Aedes aegypti. Então, está aqui a estrutura carbônica, tá certo? Que vai caracterizar a curcumina, que é essa substância que já foi aqui descrita. Olhando para o grupo funcional, nós vamos buscar na nossa memória fotográfica aquilo que nós já identificamos há pouco. Nós vamos buscar aqueles grupos que nós apresentamos como indicativos, né, da presença de certos grupos funcionais que vão apontar para determinadas funções orgânicas que estão exercendo, né, suas devidas funções naqueles compostos. Então, no caso da curcumina, gente, vamos identificar. O que vocês observam aqui de elementos? Vamos pensar. Nós podemos buscar a presença da hidroxila, podemos buscar a presença da carbonila, podemos buscar a presença da carboxila, podemos buscar a presença da aldoxila. Então, podemos buscar a presença do heteroátomo. Então, isso são indicativos que vão nos levar a saber qual grupo funcional que nós estamos tratando. Tudo bem? Então, eu pergunto para você, tem hidroxila nessa estrutura da curcumina? Tem hidroxila? Sim. Sim. Então, vamos marcar de amarelo. Isso aqui seria uma? Sim. Esse aqui seria outra? E esse aqui seria outra. Concordam comigo? Concordo. Quando tem OH na estrutura, 3 funções podem ser álcool, fenol e enol. Quando é álcool, quando o OH está no carbono saturado. Enol, OH no carbono insaturado. Fenol, a hidroxila está no anel aromático. O que é um anel aromático? É um anel com 6 carbonos, né? Já está dizendo que é um anel, uma figura cíclica. E essas 3 ligações estão alternadas. Então, vamos caracterizar primeiro eles. Esse OH aqui está direto no anel aromático. Como seria o nome desse grupo funcional aqui? O OH, que é a hidroxila, está exercendo a função de fenol. E esse OH aqui também pode ser um fenol, gente? Não. Não, seria o quê? É um enol. É um enol, ó. Ó o OH com a dupla ligação aqui. Então, esse aqui é um enol. E esse outro OH? É o mesmo anel daqui, só mudou a posição. Então, ele é um fenol. Eu vou perguntar outra coisa para vocês. Isso daqui é o que, gente? Deixa eu mudar a cor. Isso aqui é o quê? Uma acetona, professor.
É uma cetona. Então a gente chama isso aqui de quê? De carbonila. A carbonila é característico da função cetona. Certo? Então aqui é uma cetona. Se isso aqui é uma cetona, olha, aqui também tem um oxigênio. Pode ser uma cetona também? Aqui também tem outro oxigênio. Pode ser uma cetona também? Não, professor. Não, porque não tem, né, a dupla ligação. Embora esteja entre átomos de carbono, mas não tem uma dupla ligação. Mas o que que esse O está exercendo na função? Como é que eu podia classificar esse O no meio dos carbonos? Esse oxigênio aqui, ó, no meio dos carbonos. Ele é um quê? Heteróatomo. Show de bola, ele é um heteroátomo. E quando tem um heteroátomo no meio dos carbonos, como que é o nome da função? Éter. Éter. Viram como é fácil, gente? Então, esse aqui é um éter, isso aqui também é um éter. Viram como é fácil? Então é isso, não importa, olha, eu vou usar uma palavra para vocês. A cadeia carbônica pode ser um catatal. O que é um catatal? Um negócio grande, complexo, difícil de olhar e dizer, gente, eu não tenho condição de olhar para o tamanho dessa cadeia carbônica. Mas você vai olhar para ela e você vai buscar as familiaridades que vai te levar a identificar qual o grupo funcional que está presente aí. Tranquilo? Se está todo mundo tranquilo, está favorável, vamos agora para liuteronina, que é um hormônio produzido pela glândula tireoide, também conhecido como T3. Então, aqui está a estrutura. Nós vamos buscar essas familiaridades. Vamos buscar quem, gente? O que é que a gente vai buscar quando a gente olha para um grupo desse? Nós vamos buscar a hidroxila, vamos buscar o heteroátomo, vamos buscar a carbonila, a aldoxila, a carboxila, o amino, grupamento amino, o que vai nos levar a identificar o grupo funcional. Então, pega a tua caneta, vamos marcar. Olha isso aqui, eu marco. Quais são os elementos de marcação dessa imagem? OH pode ser marcado? Pode. O sozinho pode ser marcado? Pode também. Esse aqui é um I. Esse I sozinho aqui pode ser marcado? Pode. Esse H2N pode ser marcado? Isso aqui pode ser marcado? Pode, tanto que eu estou marcando. Tá certo? Uma outra coisa que eu esqueci de perguntar. O resto que sobra aqui, eu posso chamar de hidrocarboneto? Posso chamar de hidrocarboneto? Sim, professor. Sim, tem carbono e tem hidrogênio, então é hidrocarboneto o restante, tá certo? Então, independente de qualquer que seja o composto, se tiver carbono e hidrogênio, tem hidrocarboneto ali, tá certo? E o restante você vai buscando as familiaridades. Gente, esse OH aqui, nós já caracterizamos ele aqui em cima, não importa se ele está nessa posição, se ele está nessa, se ele está onde for. Está no anel aromático, ele é o quê? Ele é o quê? Fenol. Fenol. Então, isso aqui é um fenol, tá certo? Já que começamos pelo OH, vamos procurar esse outro OH aqui. E esse outro OH aqui é o quê? Um ácido carboxílico. É um ácido carboxílico. Por quê? Cuidado, gente. Aí você vai dizer, professor, mas aqui não é um carbono? Mas esse carbono não está sozinho, ele tem um OH, ele tem uma carbonila junto. Então, você tem uma carbonila com uma hidroxila. Então, isso aqui é uma carboxila. Como o Guedes falou, isso aqui vai ser um o quê? Um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Um ácido carboxílico. E esse H2N? Nitrogênio num carbono saturado. Isso é um o quê? Gente, nitrogênio quando aparece, só tem duas soluções para você. Ou é a mina de ouro, ou é você pedindo alguma coisa. Então, ou seja, ou é a mina, ou é a amida. Nesse caso aqui, seria o quê? Uma amida. Uma amida? É, eu chutei amida, professor. Não, não é amida. Para ser amida, aqui, ó, tinha que ter um C-O. Tá certo? Então, para ser uma amida, tinha que ter uma carbonila juntinho dele. Então, quando ele tá sozinho assim, ó, NH2, NH, N sozinho, amina. Para ser uma amida, tinha que ter um C-O aqui. Entendi.
Entendeu? E esse O sozinho no meio dos carbonos, ele é um heteroátomo. Já vimos aqui em cima. Ele é um éter. Éter. E quando tem flúor, cloro, bromo, iodo ligado direto no carbono, como é que a gente chama isso? Eu não falei hoje, mas já falei na aula passada. Quando tem flúor, cloro, bromo, iodo, halogênios, né, ligado diretamente no carbono. Aleto. Tá certo? Esse aqui é um aleto. Não lembravam do aleto, né? Então, nós vimos na aula passada. Tá certo? Então, Você falou do aleto? falei. Ainda fiz até a substituição. Falei quando nós vimos isso aqui. Deixa eu mostrar a tela. Me dê só um pouquinho de paciência para eu procurar. Vamos lá. Esse aqui, ó. Tem o aleto orgânico e tem o aleto de ácido, que é quando ele está junto da carbonila. Ah, verdade, eu sei. Eu sei agora. Certinho? Obrigado. Certo, obrigado, professor. Vamos voltar lá. Tá aqui, né? Então, gente, identificado, vamos para a fenolftaleína. Fenolftaleína é um indicador ácido base. O que que acontece? Quando você usa essa substância, você quer identificar se determinada substância tem caráter ácido ou básico. Então, você tem que colocar um indicador, que é o que vai apontar. No dia a dia, a gente pode usar, por exemplo, chá de repolho roxo. Repolho que a gente usa na salada. Então, a gente prepara esse chá, coloca lá dentro do material que você quer analisar. Se determinada cor aparecer, geralmente vai ter uma mudança aí para o rosa, vai indicar a presença, né, de base. Se for outra cor, pode ser indicativo de ácido. Isso a gente pode ver de forma experimental. Mas o objetivo aqui é identificar nessa estrutura os grupos funcionais. O que é que nós vamos observar aqui? Ó? Olha para cá, vamos buscar a presença daqueles elementos-chave. Então, nós temos aqui OH, temos OH aqui também, temos isso aqui e só, tem mais nada. O que esse OH representa? Qual é o grupo funcional? Hidroxila, fenol. É uma hidroxila que vai caracterizar a função fenol. Fenol. Opa. Fenol e fenol. Isso aqui, gente. O que é isso? Seria isto? Sim ou não? Olha direitinho. É um heteroátomo e está junto de uma carbonila. Ó, é um éster. Se não tivesse isso aqui, aí era um éter. Concorda? Mas o heteroátomo está junto da carbonila. Ó. Então, isso aqui é um éster. Busque essa similaridade, gente. Os compostos, eles te dão direção. Tudo bem? Facílimo esse, né? Vamos fazer mais alguns. Ferormônios. Substâncias químicas secretadas pelos indivíduos que permitem a comunicação com outros seres vivos. Então, aqui, 2 exemplos de substâncias caracterizadas com ferormônios. Certo? Então, tem o androstenol e a copulina. Tá certo? Então, vamos marcar aqui as nossas familiaridades. Tá aqui. Tem mais alguma coisa para ser marcada aqui nessa estrutura? Quando não tiver o que marcar, é porque você já sabe que são hidrocarbonetos, o resto que sobra. Então, tá aqui só o OH. E nesse daqui? Somente isso aqui, ó. Pronto. Gente, o que é esse OH aqui? Que função exerce nesse composto orgânico? Eu acho que é um álcool. Alguém pensou no fenol? Seja bem sincero, não minta para mim. Não, porque ele não tem saturação. Perfeito. Agora vamos completar essa sua fala. O fato de não ter insaturação é requisito para não ser um fenol? Ou para ser um fenol, na verdade? O fato
de não ter insaturação. Mas e se tivesse insaturação? O fato de ter, por exemplo, uma dupla ligação aqui, vamos dizer, Aí já ele é... seria um enol. Aí, dependendo, seria um enol, né? Se ele tivesse ligado direto aqui, seria um enol. Mas e se tivesse as 3 duplas alternadas? Aí seria um fenol. Aí seria um fenol. Tá certo? Então, perceba, gente, busque essas características de semelhança. Se você tem o OH diretamente no carbono saturado, olha aqui um carbono, olha a ligação simples aqui do lado. Então, isso aqui é um álcool. Tá certo? Agora, como quem falou? Estou falando, quem está dizendo? Falando Valquíria. Valquíria. Se tivesse uma dupla aqui, é insaturada, então era um enol. E se tivesse as 3 alternadas aqui, as 3 duplas ligações alternadas, fenol. Tá certo? Então só tem hidrocarboneto e álcool aqui. Tá certo? Eu não estou escrevendo hidrocarboneto porque vai ficar implícito para todo mundo que que tem a presença do hidrocarboneto. Na copulina, só tem isso aqui, já vimos na aula de hoje. Isso é uma carboxila, que é indicativo de qual grupo funcional? Quando tem carbonila com hidroxila, gera carboxila. E a carboxila... Ácido, Como? ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Gente, isso aqui poderia vir assim também, ó. COOH. Apareceu desse jeito também, ácido carboxílico. Tranquilo? Vamos para os anabolizantes. Então, vocês aí que gostam de ficar com o corpo bonito, todo sarado, né? Não é o caso de vocês fazer uso dessas substâncias. Então, tá aqui anabolizantes, substâncias usadas por atletas. Então, também tem que ter muito cuidado, porque entrar naquela questão de doping, né? Então, guarda muita relação com isso. Então, tá aqui Licença, 3 professor. exemplos. Pois não. Eu não entendi porque esse HO é um álcool e não um fenol. O que você tem que enxergar para ser um fenol? O anel aromático. Aromático. Isso aqui é um anel aromático? Ah, não, realmente. Olha! Facilmente. Presta atenção nas especificidades. Tudo bem? Já entendi, tudo certo. Jóia. Então, vamos agora aqui, olha. O turinabol, mestaterona e a testosterona. Então, são 3 compostos caracterizados como anabolizantes, que são substâncias usadas por atletas. Eu pergunto para vocês quais são as características. Isso aqui é uma característica marcável? Sim. Isso aqui sim. também? Sim. Isso aqui também? Sim. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. E olha aqui. Eu pergunto, esses OHs que aparecem nas 3 substâncias correspondem à mesma função? Eles exercem a mesma função nessas estruturas? Sim ou não? Sim, sim. E que função é essa? Não, álcool. Álcool. Carbono saturado, gente. Isso aqui é um carbono que tem ligação simples. Cuidado com esse pontilhado aqui, tá certo? Indica o hidrogênio que tem aqui do lado. E eu já falei nas outras aulas que quando a ligação tá cheia, é porque está na frente do plano. A ligação está pontilhada é porque está por trás do plano, né, que você está analisando essa figura. Então, aqui é um álcool. Esse aqui também é um álcool. E aqui também outro álcool. Tudo bem? E agora, gente, C-O, isso aqui é uma o quê? Cetona. É uma cetona, tá certo? Então, nesse caso aqui, gente, C-O é uma cetona, que é uma carbonila, certo? Esse aqui? Cetona também. Também, certo? E nesse outro aqui? Também, ó. Tá entre os carbonos, ó. Então, são cetonas. Cetona. Cetona. Certo? E aqui também. E esse é aquele mesmo fluclorobromiodo. Então, isso aqui é um aleto. Ok?
Tudo bem, gente? Tranquilo? Tranquilo. Aromas das flores. Combinação de diversas substâncias orgânicas voláteis. Para cada flor, uma combinação específica de substâncias voláteis determina o aroma característico. Então, vocês têm que observar o seguinte. Vocês observam essas estruturas e aí o que é que vai acontecer? Vocês vão simplesmente olhar as características. Então, tem o eugenol, tem alanona, alfa-lanona, que é as violetas, né, das flores, para as flores do tipo violeta. Aqui é o aroma dos cravos, aroma das rosas, dos jacintos e dos lírios. Então, essa aqui é a estrutura, né, orgânica característica a cada uma dessas funções. Então, observem aqui, ó. Olha. Olha aqui. E agora vamos brincar com as características. Gente, esse OH aqui seria que função ele está exercendo? Essa hidroxila está exercendo que função? Fenol. Fenol, olha o anel aromático aqui, né? Não, Bruno? Olha aqui o anel aromático. Fenol. E esse aqui? Um éter. É éter, é um heteroátomo, né? Então esse aqui é um éter. E esse aqui? Cetona. Cetona. Aí você diz, eu não estou vendo outro carbono. Tem um carbono aqui na ponta, tem outro carbono aqui, ó. Então esse C dupla O está no meio desses dois carbonos. E aqui também tem outra cetona, né? E esse OH seria a mesma função que esse OH? Sim ou não? Essas duas hidroxilas aqui estão exercendo que função? Qual grupo funcional? Álcool? Álcool. Tenho medo não, gente, de falar. Ok? Mais alguns. Geranial, que é o citral A. Um dos compostos responsáveis pelo aroma do limão. Olha para cá o tanto de OH que está aparecendo nessa estrutura, que não são poucos. Não são nada de pouco aqui, olha. Tem OH aqui, nas mais variadas posições, em pé, deitado, de banda, de lado, como você quiser analisar. Agora eu pergunto, essas hidroxilas estão exercendo a mesma função ou eles têm funções diferentes nesse grupo funcional? Eu posso dizer que são todos álcoois, né? Ou eu posso dizer que tem algum enol, alguma coisa aqui? Tem um enol. Tem aonde? Ali embaixo, onde Esse? tem um... Esse aqui? Isso. Alguém mais concorda com Raíssa? Valquíria. Valquíria. Alguém mais concorda ou discorda? Eu discordo. Ah, é verdade, porque tem um carbono ali. Isso, olha o carbono aqui, ó. Eu não tinha visto. Ele tá no carbono saturado, a dupla tá um carbono depois. Então, como a dupla tá um carbono depois, se essa dupla não tivesse aqui, tivesse aqui, aí você estaria correta, tá certo? Mas todos, pessoal, são álcoois. Então, álcool. Vou botar só o A de álcool, tá certo? Álcool e álcool. Tem mais algum grupo presente nessa estrutura, gente? Tem uma acetona. Isso, tá aqui, olha, a carbonila, característico da função cetona. Tranquilo? Se a pronúncia estiver certa ou não, é o que menos vai importar agora. O aitaferin A é um componente do extrato da planta o Altania sonífera, que é a cereja de inverno.
Então tá aqui a estrutura e vamos fazer a mesma coisa, identificar os grupos funcionais. Então já vou marcar aqui para vocês isso aqui, já vou marcar isso aqui, vou marcar isso aqui também e isso aqui. Eu vou dizer 3 alternativas e vocês vão dizer se está verdadeiro ou falso. Preste atenção. Nesse composto de número 8, vocês vão identificar as seguintes funções orgânicas: cetona, álcool e éster. Verdadeiro ou falso? Neste composto, vocês vão identificar as funções cetona, álcool e éster. Isso é verdadeiro ou falso? Acho que falso, professor. Eu digo Acho. que falso também. Por quê? O que eu errei aí? Porque eu não tô achando éster. Mas Isso, eu você tá também. achando o que no lugar do éster? Vamos por parte. Isso aqui é uma Cetona. cetona. Isso aqui é um Álcool. álcool. Isso aqui É o éster. é um éter. É um heteroátomo, ó, tem um carbono aqui e tem outro carbono aqui. Então isso aqui é um éter e não éster. Tá certo? Então cuidado, que as provas de Enem, as provas de concurso, as provas de, seja lá o que você vai fazer para identificar de grupos funcionais, eles vão pegando as similaridades, que é para colocar as rasteiras para você se encantar com elas e induzir você ao erro. Agora, olha, e se esse O tivesse uma carbonila junto aqui? Aí é outra história, né? A carbonila junto do heteroátomo, aí é éster, tá certo? OH, alguém poderia dizer, esse OH aqui, professor, não poderia ser um enol? Pelo mesmo que já explicamos aqui. Essa dupla teria que estar aqui. Se ela tivesse aqui ou aqui, né? Então, tanto de um lado ou do outro, aí seria um enol, mas não é o caso. E se aqui tivesse 3 duplas alternadas, esse OH não seria álcool e nem enol, seria um fenol. Então, é muito bacana você brincar, né, com a manipulação, né, com o desenvolvimento, com o andar, com o movimentar desses grupos na estrutura, e assim você vai brincando e memorizando aí os grupos funcionais. Tudo bem? Aqui é o THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo mais potente da planta cannabis sativa, da maconha. Então tá aqui o grupamento, né, a estrutura carbônica do THC. Sem eu marcar nada, quais são os grupos funcionais presentes nessa estrutura? Fenol, éter, E você pode dizer que tem mais um também, que tem sempre em todos. Álcool. Tem álcool aqui. Alguém disse fenol, né? haleto, Vamos marcar aqui. Tem fluclorobromiúdo em algum canto aí? tem não. Tem não. Então tá aqui, né? Alguém disse isso aqui. Falta o que sempre tem. Começa por ela. Todas essas Fenol. todas essas aqui derivaram da primeira de todas. Qual foi a primeira função que nós vimos? Que tem carbono e hidrogênio. Qual, professor? Não, tem carbono e Hidrocarboneto. hidrogênio. O hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Tá certo? Esse OH aqui seria o quê? Vocês já disseram aí. O fenol, Fenol. E esse O aqui, que é o heteroátomo, isso é o um éter, éter. éter. Tranquilo? E se quiser dizer, se alguma pergunta for de alternativa e aparecer o nome hidrocarboneto, você indica também como alternativa. Tá joia? O 10º tem a simvastatina, é um fármaco utilizado para a redução dos níveis de colesterol no sangue. Então tá aqui, olha o tamanho da estrutura. Não vou marcar, que é para ensinar você a buscar. Pegue sua caneta mental, ou se você tiver o material impresso, diga para mim quais possíveis funções
vocês podem identificar nesses grupos. A partir do momento que você vai dizendo, eu vou marcando. Diga aí, que função Tem você... Como? cetona, Tem cetona. cetona, éter. Tem ácido carboxílico. Se eu não marcar é porque eu estou discordando, tá? Tem cetona, tem éter, alguém falou mais o quê? Ácido carboxílico. Então, alguém falou éter? Alguém falou ácido carboxílico e alguém falou cetona. Eu não me posicionei em nada. Então, significa dizer, está faltando um pouquinho de atenção. Olhem direitinho. Alguém que disse cetona, olhou para isso aqui, concorda? Isso aqui está entre 2 carbonos? Aqui tem um carbono, mas aqui não tem um carbono. Vocês foram induzidos ao erro. Certo? A carbonila, que é indicativo da cetona, obrigatoriamente ela deve aparecer como? Aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono. Isso é um éster. Isso. Então, se isso aqui é um éster, isso aqui também é um éster. Professor, eu me enganei e pro ácido carboxílico faltou o H. Isso. Muito bem. Então, C dupla O aqui tinha que ter um H do lado desse O. Tá certo? E mesmo assim, essa ligação aqui tinha que ser desfeita. Tá certo? Para poder o hidrogênio entrar aqui. Entendido, pessoal? Então, aqui é um éster. Aqui também é um éster. Alguém falou ácido carboxílico, mas já deu para entender agora, né? Tem Alguém álcool? falou éter, não foi? Alguém falou éter? Éter não é. Se fosse um éter, isso daqui tudo bem. Leva você a pensar um éter. Mas não deveria existir isso aqui. Isso aqui tinha que estar no meio carbono e carbono. Mas não carbono da carbonila. Alguém falou uma palavrinha agora aí. Tem álcool? Tem álcool. Né? Então tá aqui, ó. Álcool. E hidrocarboneto, né, gente? Todo o resto que tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Tudo bem, pessoal? Fácil demais, né, até aqui? Agora vamos um pouquinho mais. Olha, veja quantos compostos diferentes. Olha a dimensão que a química orgânica está inserida. Já falamos de hormônios, já falamos de fármacos, já falamos de substância encontrada na maconha, já falamos de tudo que você possa imaginar. E esses grupos estão presentes. Então, olha aqui agora, ó, na agricultura, agrotóxico fazem parte do cultivo de muitos alimentos, dentre eles as leguminosas de muitos países, com o objetivo de eliminar pragas que infestam as plantações. Porém, quando esses compostos são usados em excesso, pode causar sérios problemas de intoxicação no organismo humano. Então, tem aqui a piretrina e a coronopilina. Então, são 2 agrotóxicos, que também pode ser sinônimo de pesticida, fungicida, algicida, inseticida, dependendo da função que ele está exercendo. Se é para controlar inseto, inseticida. Fungicida, se for para controlar fungo. Herbicida, se for para controlar ervas daninhas, né, em plantas. E assim por diante. Mas, em geral, usa-se o nome para controle de pragas. Ok? Então, estão aqui vários exemplos. Quais funções tem presente na piretrina, pessoal? Agora tem cetona. Será? Só O carbono Só ela? com Aqui ou aqui? Um ou dois? Um ou dois? Que é cetona. o primeiro Dois. sistema falou. Primeiro, né? Então, aqui nós temos uma cetona. E esse segundo é o quê? É um éster. Isso. Olha tudo, gente. Não esqueça, olha tudo. Olha para cá, ó. Ele não tá só. Isso aqui é uma coisa só. Então, isso aqui é um éster. Tem mais alguma coisa? Não, né? Então, só tem isso daí mesmo. Então, tem cetona e tem éster. Agora, eu pergunto, e aqui embaixo? O que é que tem?
Tem cetona aqui embaixo? Tem. Tem Tem éster? cetona. Tem. Tem fenol? Não. Mas tem o quê? Mas tem o quê? Álcool? Álcool. Tá aqui, olha, cetona e éster e álcool. Certo? Então aqui, álcool, cetona e éster. Perfeito? Tranquilos até aqui? Nistatina. Princípio ativo de medicamento usado no combate a infecções causadas por fungos. Então, a estrutura da nistatina é essa bichinha pequenininha aqui, ó. Olha como ela é pequenininha. Eu vou marcar para ajudar. Não devia, mas eu vou ser bonzinho. Olha. Olha aqui. Vão olhando. Para cima, para baixo, para o lado. Olha aí. Esse aqui tem quase todos, gente. Vamos começar. OH apareceu em muitos lugares nessa estrutura. A hidroxila, caracterizada por esses OHs, está exercendo na nistatina a mesma função orgânica? Sim ou não? A hidroxila que aparece em todas essas posições desses grupos funcionais estão exercendo a mesma Não. função? Não. Aonde que Porque está mudando? o ácido carboxílico. Isso, somente aqui, mas o resto é tudo caracterizando quem? O álcool? Álcool. Então aqui nós temos um álcool. Aqui, eu vou botar só o A, tá? Álcool, 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 álcool. Veja, ó, carbono saturado, carbono saturado, carbono, em todos eles. Tem o que fazer. Gente, isso é tão gostoso, tão fácil. Vocês vão acertar e nunca mais vão errar nada disso. Aí você já aproveitou e respondeu, né? Esse aqui não é álcool porque essa hidroxila está junto da carbonila, então é uma carboxílica. Carboxílica é o quê, professor? É uma carboxila. E está indicando o quê? Ácido carboxílico. Opa, escreve aqui não. Vamos escrever aqui embaixo que é melhor. Vou botar aqui. Ácido carboxílico. Ok, gente. Tem mais algum? Tem, né? Tá faltando um que eu tô pulando. Dois, na verdade. Com esses dois, você não vai errar nunca mais. O que é esse aqui? Éter. Esse aqui é um. Éter. E esse aqui? Heteróatomo. Sim, mas é um heteroátomo caracterizando que função? Um éter. Um éter. Esse aqui é um éter. Esse aqui também é um éter. Certo? Então, éter. No caso, aqui são é dois éteres compartilhando o mesmo carbono. Isso, não importa. Ó, se você olha para esse lado, ó, tem um carbono, tem outro. Se você olha para cá, tem esse carbono, tem esse outro aqui. Tudo bem? E esse aqui? É éter também? Não, isso é um éster, não? É um éster. Por que é um éster? Olha o heteroátomo e olha a carbonila junto. Heteroátomo e carbonila juntos, éster. Somente o heteroátomo no meio dos carbonos, éter. OH no carbono saturado, álcool. OH junto da carbonila é uma carboxila que é função ácido carboxílico. Falta um ainda, gente. É a mina, professor. Isso. Amina. Olha aqui ela. Agora, se esse NH aqui tivesse uma carbonila junto, é amina? Seria uma amina? Não, amida. Uma amida. Estão vendo como vocês já estão craque aí?
E não estão filando em canto nenhum, estão fazendo tudo direitinho. Mais um pouquinho. Gingerol, substância presente no caule do gengibre. É uma planta herbácea com sabor picante. Tá aqui a estrutura. E já vamos aproveitar e falar da monenzina sódica. É um antibiótico bastante utilizado como aditivo alimentar de de animais, principalmente ruminantes e aves. Vamos marcar, né? Aqui, 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 aqui. Olha eu aqui de novo, chachando. Olha eu aqui de novo para marcar. Olha aqui de novo. Olha aqui de novo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha acolá e olha aqui. Foi rápido demais, professor. Olha tudo que está marcado de amarelo. E olha se não esqueci nada. Presta atenção direitinho aí se eu não esqueci alguma coisa. O que esse OH aqui está indicando? É o mesmo que está indicando aqui? Essa hidroxila tem a mesma função? Não, um é fenol e o outro é um álcool. Um álcool, um é fenol e outro é o álcool. Então tá aqui fenol e aqui álcool. Tá certo? E esse aqui? É uma acetona. Uma acetona. Vocês estão melhor do que encomenda. E esse aqui? Éter. É um éter. Viu que é só a prática, pessoal? Quando vocês chegarem na frente de qualquer composto orgânico, faça o exercício do highlight. Pega lá e vai marcando, destaca, tá certo? Aquilo que você entende como característica que vai te conduzir a identificar o grupo funcional. E esses OHs que estão aparecendo aqui, pessoal, ó, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Eles exercem a mesma função? E que Sim, função são seria? álcools. Então, álcool, álcool e álcool. Tá certo? E esse aqui é álcool também? Não, é um ácido carboxílico. Isso, olha, hidroxila com carbonila junto, carboxila, tá danado hoje minha língua, né? Carboxila, que é função do ácido carboxílico. Maravilha, gente. E esse monte de O aí, entre carbonos, ou seja, heteroátomo entre carbonos, que função seria essa? São éteres. Éteres. Então, aqui é um éter. Vou usar só o E, tá? Éter, 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 éter e éter. E o resto, carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Maravilha, gente. Tudo bem com vocês? Tudo sim, professor. Maravilhoso. Então, vou fazer o seguinte. Para não ficar muito grande, eu vou dar uma pausa, tá certo? E a gente continua daqui para frente. Tem vários outros exercícios que vocês podem estar exercitando depois nas monitorias, tá aprofundando mais ainda esses exercícios, tá bem, pessoal? Então vamos dar uma pausa nessa aula e a gente volta em 5 minutos. Até já!